Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para terminar a leitura de O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Gente, se você está acompanhando essa leitura comigo, sabe que eu iniciei, né, esse desafio literário lá em agosto de 2021, porém eu só consegui postar em agosto até a primeira parte. E a segunda parte eu tô postando agora para vocês. Então eu comecei liberando os vídeos aí, né, a partir da meia-noite de hoje. E agora eu tô concluindo aqui a leitura, então vou terminar aqui pra vocês capítulo 31 e 32, gente. Falta pouco pra gente concluir. E, gente, sério, eu tô mega ansiosa pra saber como que vai ser o desfecho dessa história. Se você tá me acompanhando, deve entender por quê, né? Porque é uma história muito louca, aconteceu muita coisa. Se você não sabe do que se trata, assiste desde o começo pra você conseguir entender, porque é muita coisinha que as peças vão se encaixando ao longo da narrativa. Então não pode pegar esse vídeo agora, tem que assistir os anteriores, não tem jeito, tá bom? Então vamos lá pro capítulo 31, gente. Não esquece do like, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar comentário, tá? O que você tá achando da história, belezinha? Então bora lá pra concluir essa leitura que eu tô mega ansiosa, expectativa lá em cima. Espero não me decepcionar, hein, senhor Mikhail Bulgakov. Vamos lá. Capítulo 31 se chama Na Colina dos Pardais. A tempestade se foi sem deixar traços, e formando um semicírculo sobre toda a cidade. Um arco-íris multicolor pairava no céu, bebendo a água do rio Moscou. No alto, em uma colina, entre dois bosques, avistavam-se 3 silhuetas escuras. Volan, Kroviev e Behemoth montavam as selas de 3 cavalos pretos, olhando para a cidade que se estendia para além do rio, com o sol fragmentado a se refletir em milhares de janelas voltadas para o oeste, nas torres coloridas do monastério de Evich. Houve um barulho no ar, e Azazel, sobre cuja capa o mestre e Margarida voavam, aterrissou com eles ao lado do grupo que aguardava. Tivemos que incomodá-los, Margarida Nikolaevna e mestre. Pôs-se a falar, Volan, após algum silêncio. Mas não se queixarão de mim por causa disso. Não creio que vão lamentar. Pois bem, dirigiu-se apenas ao mestre. Despeça-se da cidade. Está na nossa hora, com a mão vestida na luva preta de boca de sino. Volan apontou para onde incontáveis sóis fundiam os vidros, para além do rio, onde pairavam sobre esses sóis uma neblina, uma fumaça, o vapor da cidade aquecida ao longo do dia. O mestre apeou da cela, afastou-se dos que estavam montados e saiu correndo para o precipício da colina. A capa preta se arrastava atrás dele, pelo chão. O mestre se pôs a observar a cidade. Nos primeiros instantes, uma tristeza agoniante se lhe achegou ao coração, para muito rapidamente se transformar em um doce alarme, agitação errante de cigano. Para sempre. Tenho que entender isso, sussurrou o mestre, lambendo os lábios ressequidos e rachados. Pôs-se a perscrutar e assinalar com exatidão tudo o que lhe ocorria na alma. Teve a impressão de que a sua agitação se convertia em ofensa profunda e doída. Era, porém, instável, se desfez e por algum motivo transformou-se em altiva indiferença, e esta no pressentimento de eterno repouso. O grupo de ginetes aguardava o mestre em silêncio, observava a figura negra e comprida, na beira do precipício, a gesticular, ora levantando a cabeça como se tentasse abarcar a cidade inteira com um olhar, enxergar além de seus limites, ora baixando a cabeça, como que estudando a grama gasta e definhada a seus pés. O silêncio foi rompido pelo entediado Behemoth. Permita-me, mestre, pôs-se a falar, um assobio de despedida antes da carreira. Pode assustar a dama? Respondeu Volan. E além disso, não se esqueça de que as suas indecências de hoje já estão concluídas. Ah, não, Messia, retrucou Margarida, sentada na cela como uma amazona, com as mãos nos quadris e a cauda pontuda da capa chegando até o chão. Deixe-o assoviar. Fui tomada de tristeza perante a longa jornada. Não é verdade, Messia?
que isso é completamente natural, mesmo quando a pessoa sabe que no final dessa jornada lhe espera a felicidade? Que ele nos divirta, se não temo que isso termine em lágrimas e tudo se estrague antes da jornada. Volan assentiu para Behemoth, que ficou muito animado, apeou da sela, colocou os dedos na boca, encheu as bochechas e assoviou. Os ouvidos de Margarida retiniram. Seu cavalo empinou, galhos secos caíram das árvores do bosque. Todo um bando de corvos e pardais levantou voo. Uma coluna de poeira avançou para o rio. E deu para ver os bonés dos passageiros de um barco de passeio que navegava junto ao cais sendo jogados na água. Com o assovio, o mestre se sobressaltou, mas não se virou, pondo-se a gesticular ainda mais irrequieto, levantando as mãos para o céu, como que a amaldiçoar a cidade. Behemoth lançou um olhar orgulhoso ao redor. É um assovio, não discuto, observou Coroviev, com um ar superior. Realmente um assovio, mas, para falar com imparcialidade, um assovio bem mediano. Pois é, não sou regente, respondeu Behemoth, com dignidade esfunando-se e piscando inesperadamente para Margarida. Bem, vamos lá. Vou tentar, pelos velhos tempos, disse Koroviev, esfregando as mãos e sobrando os dedos. Mas olhe lá. A voz de Volan em cima do cavalo soou severa, sem mutilações. Messias, acredite, replicou Koroviev, com a mão no coração. É por diversão, exclusivamente por diversão. Daí se espichou de repente para cima, como se fosse de borracha. Fez uma figura intrincada com os dedos na mão direita. Encrespou-se como um parafuso e então, girando subitamente, assoviou. Esse assovio Margarida não ouviu, mas viu na hora em que, junto com seu ardente cavalo, foi jogada de lado, a 10 braças. A seu lado, um carvalho foi arrancado pela raiz, e a terra se cobriu de fendas até o rio. Uma camada enorme da margem, junto com o cais e o restaurante, desceu até o rio. Sua água fervilhou, esguichou, e na margem oposta, verde e baixa, o barco de passeio foi arrojado, com seus passageiros completamente incolumes. Uma gralha morta pelo assovio de fagote foi atirada aos pés do cavalo resfolegante de Margarida. O mestre se assustou com esse assovio, pôs as mãos na cabeça e correu de volta para o grupo de companheiros de viagem que o aguardavam. Bem, e então? Perguntou Volan, do alto de seu cavalo. Todas as contas estão acertadas? Acabou a despedida? Sim, acabou, respondeu o mestre, que, tranquilizando-se, fitou Volan com ousadia, direto no rosto. E então, a terrível voz de Volan propagou-se pelo monte como clarins. É hora! E soou um assovio cortante e uma gargalhada de Behemoth. Os cavalos sacudiram, e os ginetes se ergueram e se puseram a galopar. Margarida sentiu seu cavalo furioso, mordendo e puxando o freio. A capa de Volan revoava acima das cabeças de toda a cavalgada, e essa capa começou a cobrir o firmamento noturno. Quando, por um instante, um manto negro se afastou. Margarida se virou em meio à carreira e viu que atrás de si não apenas as torres coloridas, mas também a própria cidade desaparecera da terra há tempos, estando apenas um nevoeiro em seu lugar. E aqui a gente termina o capítulo 31. Vamos lá para fechar capítulo 32. Capítulo 32, então, para concluir, gente, se chama Perdão e Refúgio Eterno. Vamos lá. Deuses, meus deuses, como é triste a terra à noite. Como são misteriosas as neblinas dos pântanos. Quem vagueou por essas neblinas? Quem sofreu muito diante da morte? Quem sobrevoou essa terra com um fardo de peso acima de suas forças sabe disso. Quem está cansado sabe, e abandona sem pesar as neblinas da terra, seus pântanos e rios, entregando-se com o coração leve às mãos da morte, sabendo que apenas ela o tranquilizará. Os cavalos negros mágicos também se fatigaram, transportando seus ginetes devagar. E a noite inescapável pôs-se a alcançá-los. Sentindo as suas costas, até o incansável Behemoth sossegou, e agarrando a sela com as unhas, voava silencioso e sério,
a cauda armada. A noite passou a cobrir com um lenço negro as florestas e os prados. A noite acendia luzinhas tristes ao longe, embaixo. Agora nem Margarida nem o mestre se interessavam ou necessitavam de luzes alheias. A noite ultrapassara a cavalgada e caíra-lhe em cima, lançando aqui e ali o seu céu tristonho, manchinhas brancas de estrelas. A noite se adensava, voava ao lado, agarrava os corredores pela capa e, arrancando-lhe dos ombros, revelava os enganos. E quando Margarida, arejada pelo vento fresco, abriu os olhos, viu como se modificava a aparência de todos que voavam para seu objetivo. Quando a lua rubra e cheia começou a sair a seu encontro para além da orla do bosque, todos os enganos desapareceram. Caíram no pântano. A frágil roupa do feitiço se afogou na neblina. Mal podiam reconhecer Koroviev e Fagot, o intitulado intérprete do misterioso consultor que não precisava de intérpretes, naquele que agora voava logo ao lado de Voland, à direita da amiga do mestre, no lugar daquele que a deixara na colina dos pardais em trajes circenses esburacados sob o nome de Koroviev Fagot. Agora corria, tilintando baixo as cadeias douradas das rédeas. Um cavaleiro violeta escuro de rosto sombrio que jamais sorria. Apoiava o queixo no peito, não olhava para a lua, não se interessava pela terra abaixo de si, pensava em algo seu, voando ao lado de Voland. Por que ele mudou tanto? Perguntou Margarida a Voland, ao assobio do vento. Esse cavaleiro fez certa vez uma brincadeira infeliz, respondeu Voland, voltando para Margarida, o rosto com o olho aceso e suave. O trocadilho que compôs falava de luz e trevas, e não era nada bom. Depois disso, o cavaleiro teve de brincar um pouco mais e por mais tempo do que tencionava. Mas hoje é a noite do acerto de contas. O cavaleiro pagou e fechou a dele. A noite também removera a cauda felpuda de Behemoth, esfolara-lhe o pelo e espalhara seus tufos pelo pântano. Aquele que fora o gato que distraía o príncipe das trevas, agora se revelara um jovem magro, um demônio pajem, o melhor bufão que já existiu. Agora também sossegara e voava sem ruído, oferecendo o rosto jovem à luz que a luz derramava. Ao lado de todos os voava Azazello, reluzindo a armadura de aço. A lua também alterara seu rosto. Desaparecera sem traços o canino absurdo e repelente, e o olho torto revelou-se falso. Ambos os olhos de Azazello eram iguais, vazios e negros, e o rosto branco e frio. Agora Azazello voava com seu aspecto real, como demônio do deserto árido, demônio assassino. Margarida não podia ver a si mesma, mas via bem como o mestre havia mudado. Seus cabelos agora tinham esbranquiçado ao luar, formando um rabo em trança que esvoaçava ao vento. Quando o vento soprava a capa aos pés do mestre, Margarida via em suas botas de montar as estrelinhas das esporas, ora apagando, ora acendendo. A exemplo do jovem demônio, o mestre voava sem desviar os olhos da lua, porém sorrindo para ela, como para uma velha e querida conhecida, e conforme o hábito adquirido no quarto número 118, murmurava algo para si. E por fim, Voland também voava com sua aparência real. Margarida não podia dizer de que eram feitas as rédeas do seu cavalo, e pensava que possivelmente eram correntes lunares, e o próprio cavalo apenas um bloco de escuridão, sua crina, nuvem e as esporas do ginete, manchas brancas de estrela. Assim voaram em silêncio por muito tempo, até que o próprio terreno abaixo pôs-se a mudar. As florestas tristes afundaram-se na escuridão da terra, arrastando consigo as lâminas opacas dos rios. Embaixo, penedos surgiram e começaram a lançar reflexos, e no meio deles enegreciam depressões nas quais o luar não penetrava. Voland deteve seu cavalo em um topo de pedra, desolado e plano, e entre os ginetes moveram-se a passo, ouvindo seus cavalos pisarem sílex e pedras com as ferraduras. A lua vertia no patamar, uma luz verde e ardente, e Margarida logo distinguiu, no lugar deserto, uma poltrona na qual estava sentada a figura branca de um homem. É possível que esse homem sentado fosse surdo, ou que estivesse demasiado imerso
em reflexões. Não ouviu a terra pedregosa estremecer com o peso dos cavalos, e os ginetes se aproximaram sem perturbá-lo. A luz ajudava muito a Margarida, brilhava melhor do que a melhor lanterna elétrica, e Margarida viu que o homem sentado, cujos olhos pareciam cegos, esfregava as mãos com rapidez, fixando esses mesmos olhos em visão no disco da lua. Agora, Margarida já via que, ao lado da poltrona de pedra, na qual cintilavam fagulhas da lua, estava deitado um enorme cachorro de orelhas pontiagudas que, a exemplo do dono, contemplava a lua irrequieto. Aos pés do homem sentado estavam esparramados aos cacos um cântaro quebrado, e se estendia uma poça vermelha escura que não secara. Os ginetes pararam seus cavalos. Leram o seu romance, pôs-se a falar Volan, voltando-se para o mestre, e disseram apenas que ele, infelizmente, não está terminado. Pois bem, tive vontade de lhe mostrar o seu herói. Há cerca de 2000 anos está sentado nesse patamar, dormindo, porém quando chega a lua cheia, como o senhor está vendo, é dilacerado pela insônia. Esta atormenta não apenas a ele, mas também o seu fiel guardião, o cachorro. Se é verdade que a covardia é o vício mais grave, então talvez o cachorro não seja culpado. A única coisa que o intérprete cão temia eram as tempestades. Porém, aquele que ama deve compartilhar a sorte de quem ama. O que ele diz? Perguntou Margarida, e seu rosto totalmente tranquilo cobriu-se de um fumo de compaixão. Ele diz, soou a voz de Volan, só uma coisa. Diz que nem ao luar tem sossego, e que seu ofício é ruim. Diz isso sempre que não dorme, e que quando dorme só vê uma coisa, um caminho enluarado, e que deseja percorrer e conversar com o preso Hanotsri, porque, segundo afirma, há muito tempo, no 14º dia do mês primaveril de Nissan, falhou em dizer alguma coisa. Porém, infelizmente, por algum motivo não consegue percorrer esse caminho, e ninguém vem até ele. Então, que fazer? Tem que falar consigo mesmo. Aliás, como é preciso alguma variedade, não raro acrescenta a seu discurso, que mais do que tudo, odeia a sua imortalidade e fama inaudita. Afirma que trocaria de bom grado pela sua sorte pela do vagabundo esfarrapado Mateus Levi. 12.000 luas por uma lua. Há tanto tempo. Não seria demais? Perguntou Margarida. Está repetindo a história de Frida? Perguntou Volan. Mas não se inquiete aqui, Margarida. Tudo vai dar certo. O mundo foi feito assim. Deixem-no ir. Margarida de repente deu um grito tão penetrante como quando era bruxa. E esse grito fez uma pedra despencar dos montes e sair voando pelo abismo, com um estrondo que encheu os montes. Só que Margarida não conseguiu dizer se esse estrondo era da queda ou do riso satânico. De qualquer forma, Volan riu, olhando para Margarida, e disse: Não se deve gritar nos montes, mas tudo bem. Ele está acostumado aos desabamentos e isso não o assusta. Não precisa pedir por ele, Margarida, pois já pediu aquele com o qual ele tanto queria falar. Daí Volan voltou a se dirigir para o mestre e disse: Pois bem, vamos lá, pode concluir o romance com uma frase. Era como se o mestre já esperasse por isso enquanto estava imóvel, observando o procurador sentado. Armou as mãos em concha e gritou de modo que o eco saltou pelos montes, sem pessoas e nem vegetação. Está livre! Está livre! Ele o espera. Os montes converteram a voz do mestre em um trovão, e esse trovão os destruiu. As malditas paredes rochosas desmoronaram. Sobrou apenas o patamar com a poltrona de pedra. Sobre o abismo negro, no qual as paredes sumiram, ardia uma cidade inabarcável, dominada por ídolos cintilantes, acima de um jardim que crescera suntuoso ao longo de muitas milhares dessas luas. O caminho enluarado, há tanto esperado pelo procurador, estendia-se direto a esse jardim, e o primeiro a se lançar correndo por ele foi o seu cão de orelhas pontiagudas. O homem de capa branca e forro de sangue levantou-se da poltrona e gritou algo com uma voz rouca e entrecortada. Não era possível distinguir se chorava ou se ria, e nem o que gritava. Só dava para ver que se precipitara também pelo caminho enluarado, atrás de seu fiel guardião.
Devo ir para lá, atrás dele? Perguntou intranquilo o mestre, mexendo as rédeas. Não, respondeu Voland. Para que sair no encalço do que já está terminado? Então quer dizer que é por ali? Perguntou o mestre, virando-se e apontando para trás, para lá, onde se urdia, na retaguarda, a cidade abandonada há pouco tempo, com as torres coloridas no monastério, com o sol partido em 1000 pedaços nas vidraças. Também não, respondeu Voland, e a sua voz se adensou e correu pelas rochas. Mestre romântico, aquele que o herói inventado pelo senhor, o qual o senhor mesmo acaba de libertar, aquele que ele gosta, aquele que tanto anseia por ver, leu o seu romance. Daí Voland se virou para Margarida. Margarida Nikolaevna, é impossível não acreditar que a senhora tentou imaginar o melhor futuro para o mestre, mas a verdade é que aquilo que lhes proponho é que Yeshua pediu por vocês. É ainda melhor. Deixem os dois, disse Voland, inclinando-se de sua cela para a do mestre e apontando na direção do procurador que partira. Não vamos perturbá-los, e talvez cheguem a algum acordo. E daí Voland fez um aceno na direção de Yerushalayim, que se extinguiu. E lá também, Voland apontou para a retaguarda. O que fazer no porãozinho? Daí o sol enfragmentado se extinguiu nas vidraças. Para quê? Prosseguiu Voland, persuasivo e suave. Oh, mestre, 3 vezes romântico. Será que não quer passear durante o dia com a amiga debaixo das gingeiras que começam a florescer? E à noite escutar a música de Schubert? Por acaso não lhe será agradável escrever à luz de velas com penas de ganso? Por acaso não deseja, assim como Fausto, sentar-se à retorta na esperança de conseguir modelar um novo homúnculo? Para lá, lá o espera uma casa e um velho criado. As velas já estão acesas, mas logo vão se apagar, pois o senhor vai sem demora encontrar a alvorada. Por esse caminho, mestre, por esse. Adeus, está na minha hora. Adeus. O mestre e Margarida responderam a Voland com um só grito. Então o negro Voland, sem tomar nenhum caminho, lançou-se na depressão, e atrás dele, com estrondo, arremeteu seu séquito. Nem rochedo, nem patamar, nem caminho enluarado, nem Yerushalayim restaram ao redor. Os cavalos negros também desapareceram. O mestre e Margarida avistaram a alvorada prometida. Ela começou de súbito, imediatamente após a lua da meia-noite. Sob o brilho dos primeiros raios da manhã, o mestre foi com sua amiga até uma pontezinha de pedra musgosa. Atravessaram-na. O riacho ficou para trás dos amantes fiéis que se encaminharam por uma via arenosa. Ouça o silêncio, Margarida disse ao mestre, com a areia a murmurar seus pés nus. Ouça e se deleite com aquilo que não lhe deram em vida, a tranquilidade. Veja, lá na frente está a sua morada eterna, que lhe deram em recompensa. Já vejo a janela veneziana e a parreira serpenteante erguendo-se até o telhado. Essa é a sua morada. Essa é a sua morada eterna. Sei que a noite será visitada por aqueles que ama, por quem você se interessa e que não o alarmam. Tocarão para você, cantarão para você, verá com que luz se iluminará o quarto quanto as velas estiverem acesas. Dormirá com seu eterno gorrinho encebado, dormirá com um sorriso nos lábios. O sono vai fortalecê-lo, passará a raciocinar com sabedoria e não mais poderá me expulsar. Serei eu a guardar o seu sono. E aqui a gente termina essa história. E, gente, o que dizer de O Mestre e Margarida? A gente ainda tem epílogo e epígrafe, então eu acho que epílogo e pós-fácil. Então eu acho que eu vou deixar para dar minhas considerações finais depois que eu ler o epílogo e o pós-fácil, tá? Porque talvez tenha mais alguma coisa lá que interessante. Pode ser assim? Acho que é melhor. Mas, gente, tô assim. Ai, meu Deus, que emoção. Vamos lá. Eu volto daqui a pouco, então, com a leitura do epílogo e do pós-fácil. Volto já. Muito obrigada por você que acompanhou esse vídeo. E daqui a pouco eu tô de volta.